Acho que já está aí o homem, vamos lá. Oh, grande, como é que estamos? Anda, Alex, tudo bem? Fizeste uma viagem? Fiz, sim senhora. Eu achava que tu eras aqui de perto, mas já me disseram que tu és de longe. Então uns largos quilómetros de distância. Olha, amigo, queres então provar que és bom em conversa de café? Quero, sim senhor. Vamos lá? Bora Vamos lá. aqui ver um cafezinho antes disso. Alguns tipos de café aqui da Beira Douro. Temos, este é o menos intenso, apesar de se chamar intenso. Temos o Ristreto e o Extreme. Olha, eu vou para o intenso. Intenso? Bora Então, lá. olha. Esta é a primeira vez que eu vou usar esta máquina, portanto vamos lá ver se isto corre Vamos ver bem. se corre bem. Ora bem, vou assumir que isto é assim. Será aqui. Aí está o que é. Estava com medo, não consegui. Mas correu bem. Olha, pelo menos aqui o aspecto é como eu gosto, clarinho. Sim, exato. Mas é isso. Ora bem, tu foste para qual? Para o intenso, eu vou para o Ristreto. Eu vou aqui para o Ristreto. E não, nervoso? Mais ou menos. Café ajuda. Café exatamente. Deixa eu ver. Sendo que eu só consigo beber nestas chávenas de porcelana. Só? É. Eu gosto deste tipo de chávena, mas aquelas de vidro. A sério? Eu não consigo beber sim, porque demora muito a esfriar. E eu bebo sempre em chávena fria, portanto estas são aquelas que mais se assemelham, já que nós não conseguimos ter chávena fria aqui. Então vamos lá ver se és bom em conversa de café. Vamos lá. isso, bora lá. Ora, e agora que já tomámos café, aqui do nosso Beira Douro. Bonito. Bonito, Gonçalo, parabéns. Conseguiste fazer aqui um bom cenário. Agora que já tomámos café, já estamos mais tranquilinhos, já podemos começar a falar de bola. Estava bom o café? Vê lá o que é que vais dizer. Top. Muito bom. Recomendo. Estás nervoso por ser o primeiro? Alguém tinha que o ser, né? Então, mais ou menos. 50-50. Deixa-me só contar que quando eu estava a combinar contigo a hora, e eu disse, 9 da manhã, não sei o quê, tu respondeste, sim, tranquilo. E eu pensei, que vai chegar atrasado. E nem sequer me está a perguntar onde é que isto é. E eu estava a estranhar. E depois descobri que tu és amigo do nosso Renato. É verdade, fomos colegas de faculdade, da mesma turma, no ISCS, na Universidade de Lisboa. Mas fiquem tranquilos que o Renato não participou na escolha. Não. Portanto, Aliás, o Renato só nos disse o depois Renato só descobriu depois, exatamente. que o Alexandre era amigo dele. Portanto, não há complôs. Nada. Olha, Vamos lá então. vamos lá então. Nós tivemos o azar do calendário colocar 2 jogos do Porto à segunda-feira. E as pessoas queixaram-se que nós não falamos do Porto à segunda, apesar deles não terem jogado. É curioso que nós no episódio passado começámos por dizer, a brincar, que o Porto era a equipa mais prejudicada do campeonato, mas mesmo assim, pessoas como o nosso amigo João Vicente, que não falha uma, veio criticar como se ele é que tivesse descoberto que nós não tínhamos falado do Porto, porque... Enfim, grande abraço ao João. Mais ou menos. O único hater que eu gosto. Ok. Mas passando, se calhar, já me estavas a estender a passadeira, sim, não é? estava-te a estender porque este Porto merece ser falado, porque 2 jogos oficiais, 3 jogos oficiais, 3 vitórias categóricas. Esta com o Casa Pia foi se calhar a mais esmagadora, porque nas outras, se olharmos até para a posse de bola, para os expected goals, a coisa não parece tão esmagadora, mas se virmos o jogo, o Porto realmente foi muito melhor que os adversários, e este jogo com o Casa Pia foi um massacre, e portanto este Porto merece ser falado, porque é realmente um novo Porto. Eu somo-lhe até o jogo também contra o Atlético de Madrid, porque apesar de ter sido amigável, apesar de ser apenas o jogo da apresentação, mas foi um jogo onde, se calhar com um adversário de um nível mais alto, mesmo que em contexto pré-época, em que o Porto mostrou efetivamente capacidade a toda a linha. Com algumas reservas sempre, porque o teste do algodão começa em Alvalade, e eu digo começa porque, mesmo que corra mal para o Porto, não parece que seja vinculativo, é um Porto em construção e que ainda tem muita margem para poder evoluir. Agora, os sinais são altamente animadores. É curioso que nós, tirando os episódios do Carlos Daniel, não é por acaso, né? Mas tirando esses episódios da época passada, o episódio mais ouvido foi o episódio precisamente no fim da 3ª jornada, precisamente antes da ida a Alvalade, e com o título "Quão entusiasmante é este Porto?". Porto na altura do Vítor Bruno? Na altura do Vítor Bruno também, mesmo os golos marcados,
0 golos sofridos Tinha também. A supertaça já Tinha no a bolso. supertaça conquistada de uma forma épica. Portanto, também a deixar, na altura, muito bons sinais e com uma diferença. Ainda não tinham chegado os reforços que depois os tão necessários reforços. E tanto se falou de Neuan Pérez, Fábio Vieira, Neuan Pérez. Já estava, já nem me lembro. O Samu joga em Alvalade, mas sim. com 1 ou 2 treinos. Foi aquele negócio surpresa. Eu lembro-me que na altura se falou que o Samu nem sabia o nome dos colegas quando ele entrou nos últimos 10, 15 minutos por aí. Eu acho que nesta altura é completamente diferente, apesar de a sensação de entusiasmo ser... não vou dizer parecida, porque acho que há mais entusiasmo este ano. Isso tem a ver com a consolidação da equipa, é completamente diferente. E esta equipa do Porto é uma equipa que é faminta, pressiona toda a linha. Pois, eu ia falar disso, até posso lançar o Alexandre. É um Porto que, com Farioli, pressiona homem a homem, campo inteiro. Aliás, a primeira posse de bola do Casa Pia, o Porto estava a pressionar na área do Casa Pia. E eu tenho sempre esta ideia de, será que isto é possível manter durante 90 minutos? Se calhar contra o Casa Pia até é, num jogo se calhar mais difícil, podem começar a haver espaços, não é? E portanto esta é a dúvida sempre que eu tenho, se isto é uma estratégia que consegue durar uma época inteira, se consegue durar 90 minutos de alta intensidade, neste caso o Porto não está na Liga dos Campeões, mas num jogo de Liga Europa mais difícil, num estado Alvalade como vamos ver daqui a uma semana. Portanto, tenho sempre esta dúvida. Isso é uma dúvida legítima também, porque se nós formos ver e se analisarmos o plantel do Porto e sabendo do que é as temporadas, na minha opinião o plantel do Porto ainda é um plantel curto com muitas lacunas. Antes de mais temos que elogiar o Farioli pelo que está a fazer neste arranque de campeonato, mas depois Liga Europa, jogos a meio da semana, taça da Liga, vai-se pedir muito ao banco do Porto, às segundas linhas do Porto, e neste momento, na minha opinião, ainda é fraco, entre aspas, não dá a resposta que aquele 11, 12, 13 jogadores, incluindo o Mora e outros, dão. Então é sempre... Nós sabemos como é que funciona as épocas, não é? Então é sempre um pouco expectante. Será que se, por exemplo, um Vasco Sousa ou um William Gomes jogando vários jogos, jogando em várias competições, se o Porto será sempre assim? Será sempre acutilando nesta pressão, nesta marcação homem a homem, nesta maneira que o Farioli muito rapidamente implementou no Porto? Acho que se fizermos aqui uma pequena retrospectiva do que foi os 3 jogos do Farioli, acho que temos de elogiar algumas coisas, principalmente a forma como conseguiu cativar os jogadores a aderir àquele sistema, à sua ideia de jogo. Eu acho que é sempre injusto comparar, mas se compararmos com o Anselmi, parece que este Porto, estes jogadores, muito mais rapidamente aceitaram aquela ideia do que a do Anselmi, que sempre, ao longo dos vários mas também jogos... há uma coisa que temos de ter atenção, não é? Que se olharmos para o 11 do Porto, o 11 base destes 3 jogos, mais de metade são reforços. Temos o Borja Sainz, temos e daí outro elogio que podemos fazer ao Farioli, que é a forma muito rápida como integrou, não é? Integrou, e tu vês um Fraolt, um Alberto... que chegaram, são reforços deste mercado e que parece que jogam no Porto há muito tempo. E isso é um elogio que tem que ser feito ao Farioli, pela forma como os implementou e também pela forma como recuperou alguns jogadores que foram alvo de algumas críticas na época passada, o Alan Varela, o PP. Né? O PP agora teve este problema ocular, mas está a fazer um início de época muito bom. Surpreendeu-me, na minha opinião, porque via como o principal, digamos assim, o principal ativo que o Porto conseguiria rentabilizar, ou o primeiro a sair desses ativos maiores, e o Farioli conseguiu recuperá-lo, e o Farioli também tem muito mérito nessa questão. Luís, o Porto defensivamente realmente acaba... Eu lembro-me do Carlos Daniel dizer que isto ia acontecer, não é? O Porto com equipas mais modestas, com todo o respeito pelo Casa Pia, pelo Gil Vicente, ia parecer demolidor, ia parecer esmagador. Pela forma como defende, tão intensa, tão recuperação alta, tão rápida. Vimos isso, por exemplo, neste jogo com o Casa Pia, as recuperações altas do Porto, especialmente com o Fraholt. Mas no ataque posicional, por exemplo, vemos os laterais muito dentro,
a largura é feita pelos extremos. Não sei se no ataque posicional com bola tanto tempo o Porto não está ainda um bocadinho emperrado. Tenho sentido um bocadinho isso. É muito rápido nas transições, é muito forte, é muito poderoso, mas depois, na minha opinião, com bola acaba por ser um bocadinho mais fácil de anular com equipas que jogam tão fechadas. Sentiste isso? Eu sei que estiveste lá no Dragão ontem. Sim, eu fiz questão de até porque não tinha visto este Porto ao vivo e acho que é sempre diferente ver no estádio. Eu desde logo fiquei impressionadíssimo com o Alberto. A passada de Alberto é qualquer coisa de estrondoso. Enfim, os indicadores de Froholt, até de Alan Varela, já apenas corresponderam ao que estava à espera, mas eu sinceramente acho que esta defesa ainda não foi realmente posta à prova com adversários de grande gabarito num nível competitivo, por isso a tal referência do Atlético de Madrid. Eu acho que os melhores defesas do Porto, sem qualquer dúvida, são Froholt e Alan Varela. A forma como eles conseguem impedir que muitas vezes a bola chegue ao último terço é notável. A forma faminta como Froholt anda atrás da bola, como a recupera, a forma posicional de Alan Varela, que eu lembro perfeitamente que há um ano, na altura, eu dizia que achava que mais importante de qualquer outro era importante ao Porto não perder o Alan Varela, que começou muito bem a época e depois fez um resto de temporada terrível. E volta-se a ver finalmente outra vez Alan Varela num grande nível, junto aos centrais a protegê-los, porque eu sinceramente ainda temos todos que ter algumas reservas, por mais entusiasmante e excitante que seja este Porto, temos de ter algumas reservas em relação a esta defesa. Ponto 1, tem jogado Zaidu, não é um jogador que acho que ninguém considera que Zaidu tem condições para ser o titular do lado esquerdo da defesa, e não é por acaso que neste jogo ele já sai ao intervalo para entrar o Moura. Diria que o Moura já deve ser titular em Alvalade. Sim, também imagino que sim, já foi uma preparação para isso. E depois a dupla de centrais, Bednarek é claramente um central à moda antiga, não tem qualquer problema em mandar a bola para a bancada, não tem problemas nenhuns em, entre aspas, jogar feio, mas ser eficaz. É claramente um líder. Neuan cresce também com ele, mas, insisto, não foram ainda muito colocados à prova, e é importante que a equipa esteja ciente de que num contexto como que vai encontrar em Alvalade, perceba que se calhar não vai poder fazer em toda a extensão do campo este tipo de pressão. Se bem que se calhar até, não querendo antecipar, mas pode ser uma das formas de ferir o Sporting na sua saída. Ainda assim, eu acho que por mais transfigurada que a equipa esteja, por mais acutilante que a equipa seja nesta altura, ainda é preciso algumas reservas e ainda é preciso colocar um bocadinho de água na fervura, porque, e aí vou muito aqui ao encontro do que o Alexandre estava a dizer, o Porto ainda precisaria aqui de 2, 3 jogadores, porque esta forma de jogar, e não me parece que o Farioli vá tirar o pé do acelerador, mesmo com 2 jogos por semana, vai ser uma forma de jogar muito desgastante para a equipa. E, portanto, vai ser necessário encontrar aqui mais 2, 3 posições para serem preenchidas com jogadores de qualidade. Há aqui ainda muitos ses, Rodrigo Moura à cabeça, mas também a questão do lado esquerdo da defesa, a questão até do Eustáquio que se falou agora para poder sair. Portanto, há aqui muitos aspectos a esclarecer para que o Porto possa ter, de uma forma competitiva, 2 jogadores por posição, que nesta altura ainda não me parece que tenha. Sim, olhando para o plantel do Porto, Zé Pedro será no fundo o quarto central, ele ao Perpites, mas Perpites parece-me que está um bocadinho à frente. Olhando para o meio campo temos o Eustáquio, ajudem-me, temos Vasco, o Pérez. Sim, o Pérez, mas o Pérez... Desde logo, há aqui... Quem? O Granjitos. O Grujitos está, não é? Está na porta de saída. Tomás Pérez não conta, está a jogar na equipa B. Alan Varela tem jogado sempre, e Eustáquio quando entra para o lugar de Froholt ou de Gabri Veiga. Por isso, eu diria que falta, saindo do Grujitos, faltam 6. Faltará um 8. 8, sim. E aí, mesmo que Eustáquio
Enfim, há a questão do Mora, não é? Porque o Mora, por exemplo, ainda ontem entrou para a frente, mas em condições normais é para o lugar de Gabri Veiga. Sim, mas obriga a mudar se calhar de 4-3-3 para 4-2-3-1, não é? Porque eventualmente não vai jogar com o Mora interior esquerdo, não é? Ele ontem ainda por cima jogou interior direito e aí ainda rende menos, sinceramente. Pelo menos gosto mais de o ver a partir da esquerda se for para jogar nos três da frente. E acho que falta um extremo. E o William Gomes tem feito um arranque de época muito bom, mesmo sendo suplente. Eu acho que o Borja Sainz é o típico jogador que é um extremo de aparecer na área de segundo avançado, nos tempos recentes faz muito lembrar o que fez o ano passado o Aktürkoğlu no Benfica, daquele falso segundo avançado. Não é tanto um jogador de 1 para 1, é mais um jogador com esta capacidade. Queres um dado engraçado sobre o Borja Sainz no ano passado? No ano passado o Borja Sainz fez 0.2 cruzamentos por jogo, ou seja, ele não fez nem meio cruzamento por jogo. Ele é literalmente um extremo de aparecer e por isso é que eu meti como marcador ontem do primeiro golo no Apostado e acertei. Não sei se estás à minha frente ou não. Estou, meu amigo. Estás? E eu esqueci-me já de fazer 2 jogos. Nem dormes. E eu já me esqueci de fazer 2 jogos e ainda estou à tua frente. Muito bem. Mas é isso. Acabo com essa... Acho que mesmo com o William Gomes muito bem, mesmo com o PP irreconhecível no bom sentido, acho que o Porto ainda precisa aqui de uma quarta ótima opção para uma cadência em que, não indo Farioli tirar o pé do acelerador, este 11 não vai aguentar jogar sucessivamente 2 vezes por semana. Diz-me só acrescentar que é sobre os reforços. Eu acho que eu até acrescentaria, se calhar que o Porto ainda vai atrás de um outro avançado, de um terceiro avançado, porque me parece que a lesão do Samu é fruto das circunstâncias de jogar, não é? E acho que o Farioli vai sempre contar com o Samu como primeira opção, o Luke de Jong como um suplente que eu digo, tanto o De Jong como o Bednarek são 2 contratações muito inteligentes, na minha opinião, do Porto, pela experiência do Bednarek, pela experiência que teve na Premier League, pode ter sido no Southampton, mas teve muitos anos de Premier League e acabava por cobrir algumas lacunas que aquela equipa do Southampton tinha, porque é uma equipa fraca e a classificação deles no ano passado assim o justifica. Mas o De Jong é uma contratação muito inteligente também, na minha opinião, porque o Samu teve muito bem na época passada, depois teve um apagão, digamos assim, e não havia alternativa. Vemos os jogos que o Porto fez, por exemplo, com o Benfica, em que o treinador queria algo mais, queria no ataque e entrava o Namazo, entrava o Deniz Gül, que na minha opinião o Deniz Gül não é bem visto, é um projeto de futuro, não é bem visto assim como uma solução de imediato, e o Luke de Jong entra mesmo para evitar que o Samu tenha essa quebra de rendimento. E eu acho que também o Deniz Gül, sendo um projeto de futuro, não é um projeto de futuro que nós olhemos com grande confiança de que está ali grande potencial. E uma segunda época como suplente e a jogar pouco seria altamente prejudicial para o Deniz Gül, e se calhar ia perder definitivamente o embalo. Tem 21 anos, portanto ainda é um jovem, mas acho que era importante ele também sair para rodar, fosse em Portugal, e acredito eu, muito mais provável, lá para fora e se calhar... Fala-se que ele tem mercado na Turquia. Sim, aliás, já se falava disso, chegou-se a falar disso já no mercado de inverno do ano passado. Portanto, é um jogador que terá certamente algum mercado. Olha, mas isto tudo lança-nos aqui para um tema que é o tema neste momento do Porto. Esmagadores, claramente ao nível do Sporting e do Benfica, e certamente vamos ter um campeonato muito interessante a 3, mas o tema neste momento é Rodrigo Mora, não é? Rodrigo Mora esteve para sair, vamos ver se nesta última semana de mercado que entretanto recebi agora a confirmação, Luís, é mesmo dia 2 que termina o mercado em Portugal, dia 2 à meia-noite, ou seja, de 2 para 3, dia depois de todo o lado. De todo o lado, menos da Arábia Saudita. Sim. E Turquia também continua. Sim. Mas a Arábia Saudita, neste caso, é o grande perigo, porque, para Rodrigo Mora, exatamente. Se chega depois do dia 2, bate os 70 milhões, o Porto tem que o vender, fica sem alternativa. Pois, mas isto então lança-nos aqui o assunto Rodrigo Mora, não é? PP não joga, até podemos achar que o Rodrigo Mora ia ter uma oportunidade, joga o William Gomes, que ainda por cima agarrou, não é? E agarrou com estilo. Rodrigo Mora volta a entrar, no primeiro jogo nem sequer jogou, no segundo jogo entrou.
Alex, posso chamar Alex? Força. Boa. Até para não desvirtuar do nosso outro Alex, a quem agradecemos ter estado cá na semana passada. Lança-nos a questão Rodrigo Mora, não é? O que fazer com o Rodrigo Mora? O talento está todo lá. Há montes de coisas que podemos aqui discutir. Será que ele se adapta bem ao sistema do Farioli? Mas eu estou com o Carlos Daniel, que é quando tu és melhor que os outros, tu tens que, alguma coisa tem que dar para tu jogares, não é? Portanto... Sim, eu acho que a questão do Rodrigo Mora começou um pouco como mais ou menos uma falsa questão, porque, ou seja, ninguém duvida da qualidade individual do Mora. Acho que qualquer pessoa consegue perceber que é um jogador diferenciado, com um enorme potencial, mas é um miúdo com 18 anos, um miúdo de 18 anos, ok, que fez uma época muito boa, agora começa no banco de suplentes nos primeiros jogos. O Farioli nunca disse que era uma opção descartada, ou seja, não conto com este jogador, é para vender. Aí abria-se um precedente, que é, então, foi se calhar o melhor jogador do Porto na temporada passada e agora não conta. Não é o caso. O Rodrigo Mora, a espaços, tem entrado e isso levanta sempre por uma falsa questão, porque no fundo, por mais talento que ele tenha, é um miúdo com 18 anos que a carreira vai-lhe dar vários dissabores, digamos assim, não é? O facto de não ser titular depois de uma época muito boa, e é uma questão para o próprio Rodrigo Mora, é muito importante para ver como é que é a personalidade do jogador. Se a primeira adversidade num clube onde fez a formação e onde praticamente sempre jogou, se a primeira adversidade quer sair, reclama, se ele vai ter esse estofo mental para esperar pela sua oportunidade, porque vai chegar, foi como dissemos há bocado, o Porto vai fazer muitos jogos, acredito que todos os portistas queiram que o Porto seja campeão, vá à final da taça, ganhe a taça da Liga Europa, então será sempre um Porto que vai fazer mais de 50 jogos, e o Mora há de ser titular, há de ter esses minutos que agora os adeptos pedem, não é? E no fundo é essa questão de ele ser suplente, ter pouca utilização, é ver até onde é que ele pode ir de capacidade de dar resposta, a capacidade, o estofo mental, para depois quando voltar a agarrar. Luís, e há outra coisa, não é? Que é uma coisa era se os extremos do Porto, independentemente de quem fossem, estivessem a jogar mal. E não estão a marcar, estão a jogar bem, todos. PP estava a jogar bem, William Gomes jogou bem, Borja Sainz teve o seu primeiro grande momento no Dragão, portanto há menos espaço, não é? Porque ele não, quando muito poderia ter dado lugar a Gabriel Veiga, mas também não parece fazível isso nesta fase, portanto neste momento o Rodrigo Mora vai ter que ser paciente, vamos ver, eu gostei deste ponto, não é? Se ele agora exigir sair, que não, atenção, não é esse o caso, mas vamos imaginar que ele agora diz, pá, quero mesmo ir para o Aliteado, aí se calhar ficamos a conhecer um bocadinho melhor o Rodrigo Mora. Eu vou-te dizer que tenho muita dificuldade em entender esta pressa. Acontece sempre, não é? Sim, mas eu sinceramente acho que o jogador aqui é claramente vítima. Eu não quero estar a falar sem grande conhecimento do contexto, mas desde logo, e acho que é Jorge Mendes está a conduzir este processo, eu tenho alguma dificuldade em perceber que haja esta agitação toda, que haja até, segundo as notícias, uma aceitação por parte de Rodrigo Mora de ok, eu quero ir para o Al-Ittihad, e depois o Al-Ittihad chega ao Porto e dá 50 milhões. Fico um bocado... Parece mais ruído, não é? Sim, acho que a montanha vai parir um rato, mas entretanto a cabeça do jogador já andou ali a 1000, porque acredito que tenha sido muito mexida e também acredito que a família quer o melhor para ele, acredito que Jorge Mendes também tentará o melhor, mas obviamente também quer fazer negócio, não é? E Rodrigo Mora, que é um miúdo que se nota que tem muito lado puro, até a ingenuidade boa que ele mostra dentro de campo, que vimos na época passada, e é bom também não esquecer isso, o pegar tantas vezes na bola quando a bola estava a queimar para toda a equipa, ele assume, ele pega, ele decide, e de repente mete-se aqui esta encruzilhada no jogador. Vai ser importante para ele crescer, mas eu sinceramente preferia 1000 vezes que Rodrigo Mora não cedesse à tentação, que ficasse no Porto, que soubesse esperar, porque eu acredito que
não precisará de esperar muito para ter o seu espaço. Eu acho que o espaço para Rodrigo Moura deve ser construído. Agora, quando... E nós temos um grupo em que falamos muitas vezes desta questão também de Rodrigo Moura, e ontem quando sai o 11 e alguém fala com lamento de que nem não havendo o PP Rodrigo Moura, eu sinceramente acho que seria um bocadinho contra a natura o Rodrigo Moura ser a opção ali, quer para William Gomes, que tem entrado muito bem, tem jogado muito bem naquele registro muito mais agressivo, acutilante, enérgico. Rodrigo Moura não é esse tipo de jogador. Depois, o facto de ser para o lado direito e não para o lado esquerdo também. E sinceramente, até para o jogador, eu gosto muito mais de ver Rodrigo Moura em zonas interiores. Claro que neste 4-3-3 é difícil. Não é difícil, é uma questão de Froholt ser alguém que atua de outra maneira, e que se calhar tem que estar um bocadinho mais ao lado da Alan Varela e não tanto a fazer aquele box-to-box, dar um bocadinho mais de liberdade para o Rodrigo Moura quando tem bola, mas desaguando no que eu queria dizer, eu fiquei com clara sensação de que Rodrigo Moura se estava a despedir ontem. Né? É apenas sensação. Eu vi muita gente dizer isso. Né? Nós não podemos publicar vídeos do relevado, mas eu tenho um vídeo de 7 minutos em que eu filmei o Rodrigo Moura desde o apito final até ele sair do túnel, em que há uma invasão de campo. O Lúcio vai 3 vezes falar com ele, estar com ele em momentos diferentes, e ele claramente, eu não consigo perceber se ele está emocionado ou não, mas ele muitas vezes a meter a cara por dentro da camisola. Vídeos, andavam a correr vídeos nas redes de malta que estava lá. Sim. Que fez e falou disso. Renato, tu que acompanhas as nossas redes todas na geral, o que é que se diz de Rodrigo Moura, o que é que se diz sobre este Porto? É isso, basicamente a malta lamenta-se muito desta situação, não é? Vocês tocaram nos pontos quase todos. Eu ontem tinha medo de uma coisa, porque eu tenho visto também alguns portistas já indignados com ele, e desencantados com o facto de ele estar a ponderar seriamente ir para a Arábia Saudita, e acho que no estádio não se sentiu nada disso. No estádio foi... não houve nenhum assobio, houve um grande entusiasmo quando ele foi aquecer, houve um broá gigante quando ele entrou, e nota-se que é um jogador que, quando pega na bola, o público levanta a cabeça. Mesmo estando 4-0, é aquele jogador que, se a bola lhe chega, eu quero ver o que é que vai acontecer. E essa sensação não se perdeu nada, e eu acho que ele continua e não vai deixar de o ser se ficar no Porto. Vai continuar a ser o menino bonito das bancadas, não tenho dúvidas nenhumas. Sim, também parece. Agora, era muito importante, do ponto de vista desportivo, acho que era fundamental que ele soubesse esperar e pudesse ficar no Porto. Acho que faria toda a diferença para ele, para o Porto e para o futebol português. Pegando isto do saber esperar, primeiro, não podemos esquecer que ele também tem 18 anos, e toda esta questão de muitos milhões, vais para a Arábia, não vais, já és dos nossos, já não és dos nossos, como é que é possível equacionar? Tudo mexe com todos nós, se estivéssemos naquela situação, ainda para mais para um miúdo de 18 anos. Sobre o ficar ou não ficar, eu tenho uma opinião sobre essa questão que acho que é muito mais prejudicial para o Rodrigo Moura, para a progressão, porque tem sido a progressão do Rodrigo Moura, em função do que foi a última temporada, ir 2 anos para a Arábia, que é o campeão, que é uma equipa das melhores equipas da Arábia Saudita e daquele continente, mas acho que é muito mais prejudicial para o Rodrigo Moura ficar 2 anos, não tenho certeza qual é que era a possível duração, ou se falou de duração do contrato, mas equaciona-se 2-3 anos na Arábia, do que ser aquele 12º titular do Porto, ainda por cima está a aprender com um treinador muito rico do ponto de vista tático. Na minha opinião, era prejudicial para a progressão do Rodrigo Moura e para a Arábia nesse sentido. Até porque é como isto, o Porto pode não ter o dinheiro que o Al Ittihad tem, não tem um fundo, não tem essas questões todas que nós já sabemos, mas tem uma cultura futebolística, e na Arábia isso não acontece. Temos que ser francos. Podes ter o dinheiro todo, podes comprar os craques todos. Claro que os craques, o Cristiano, o João Félix, todos os que estão no Al Hilal, no Al Ahly, acrescentam muita qualidade e visibilidade àquela competição.
esses clubes podem investir milhões em jogadores, nas infraestruturas, mas se tu não tens aquela cultura futebolística, tu não podes fazer essa cultura futebolística, essa coisa de viverem o desporto, de irem ao estádio, de acompanharem os miúdos da formação. Na minha opinião, nesse caso da Arábia em particular, o processo da cultura do jogador é muito com base na formação e formando o talento local, construindo academias, e esse conceito de ir comprando. Ok, que o Rodrigo Mora vai jogar com o Benzema, poderia jogar com o Benzema, com o Kanté, com o Fabinho, são todos excelentes jogadores. Sim, mas o ritmo é. Mas eu não tive é a oportunidade de ver o jogo dessa Supertaça agora do Al Nassr com o Al-Ali. Al-Ali de Al-Ali Jeddah. Jeddah, exatamente. E foi. Para já é uma coisa. Aquele relevado era assustador, mas aquilo foi em Hong Kong. Foi em Hong Kong, estava a chover e estavam mais de 30 graus, portanto imagina a umidade. Mas depois uma coisa hilariante que é: os treinadores não fazem substituições, porque os treinadores têm os estrangeiros, não é, a jogar, e o banco é todo jogadores da Arábia, então eles não fazem porque são 1000 vezes piores. São 9, não é, que podes ter? São Tem, 9 estrangeiros, sendo que depois internacionais. os outros são os da seleção. Certo. Os outros são os da Eu seleção. acho que o Rodrigo Mora, não quer estar em erro, mas ele entra num ponto que ele não iria ser considerado pelos limites Pois é isso, porque eles têm um regime de exceção, é o Sub-23, não é? Como o Ângelo e o outro que o Al Nassr tem, que estão nesse regime. Sim, o Marcos Leonardo foi nesse regime, o que era do Vitória, o Caio César foi também nesse regime, e aí é um regime de exceção em que podes ter um jovem europeu. Independentemente se o Mora estará no 11 ou não, a pergunta agora é simples, não é? Quem é que é favorito para o Sporting Porto? Ora bem, para mim quem é favorito é o Sporting, tem que ser considerado favorito. É favorito porque é bicampeão, é favorito porque joga em casa. Eu, por acaso, tive o cuidado de ir ver as casas de aposta. A tendência é clara para o Sporting também. Mas não me parece que vá ser um jogo de favas contadas para o Sporting. Nunca é um clássico. Mas aquilo que há pouco estavas a dizer e que é muito certo. Nós temos, nesta altura, sinto que volta a haver uma decalagem muito grande entre os três e o resto, algo que nós não sentimos tanto o ano passado. Tivemos inúmeras situações de clubes pequenos a tirarem pontos aos grandes, e este arranque de campeonato não vai ser sempre assim, é verdade, mas este arranque de campeonato mostra aqui uma diferença gigante outra vez, que eu sinto sempre que os começos da época são muito propícios aos grandes, quer porque só jogam ao fim de semana, quer porque o calendário também é feito com aquelas atenuantes que fazem com que as equipas que vão às competições europeias não se encontrem nas primeiras jornadas. Portanto, em condições normais, os arranques são bons. Nem tem sido sempre assim. Sim, o Benfica, por exemplo, no passado, o Benfica nos 2 últimos anos... O pior jogo da época foi o primeiro jogo. E há 2 anos também perdeu o salvo erro no Bessa, na primeira jornada. Foi, portanto, exatamente. O Benfica vinha de 2 arranques em falso, mas em condições normais são jogos em que as equipas ganham logo tração. E depois o que acontece é que as outras equipas, que são equipas muito em construção, e temos visto isso, são equipas que ainda estão à espera daquelas sobras dos emprestados. Agora já não é tanto assim, mas ainda estão à espera das sobras do mercado, para fechar os plantéis, e só ganham maturidade como equipa bem mais tarde, e só lá para outubro, novembro. Depois da primeira paragem das seleções começas a ver... Já começas a ver qualquer coisa, já começas a ver equipas a tirarem pontos aos grandes. Ontem, por acaso, estive atento também ao jogo do Braga, e à forma como o Aves surpreendeu-me bastante, a forma como tirou pontos ao Braga, e também me surpreendeu um bocadinho a incapacidade do Braga de estar em cima naquela última meia hora. É verdade que teve muito mais bola, mas não criou assim tantas oportunidades quanto isso, e isto também me faz crer que a diferença para os três é global, embora o Braga, obviamente, é a equipa mais próxima de todas. Voltando à questão do clássico, olhando para as três equipas, diria que relativamente equiparadas nesta altura, eu acho que há 2 equipas que trazem uma boa dose de continuidade.
o Benfica e o Sporting, embora o Sporting, em termos futebolísticos, esteja a jogar de uma forma bastante diferente e muito mais atrativa, a meu ver. Depois, do ponto de vista futebolístico, o Porto e o Sporting parecem-me coletivamente equipas mais arranjadas. O Benfica é um estilo de jogo um bocadinho mais físico, que dá resultados e que trouxe o resultado, por exemplo, da Supertaça. Não é um futebol de encantar. Nota-se que este Benfica não vai ser um Benfica de encantar. Por isso, em Alvalade vão estar frente a frente, a meu ver, as duas equipas que coletivamente me têm entusiasmado mais até agora. E por isso acho que vai ser um jogo muito interessante de seguir. Acho que há lacunas a explorar de parte a parte. Acho que vai ser um duelo fortíssimo no meio campo. Vai ser um choque brutal no meio campo de parte a parte. Não sei como é que vai ser a questão Morita e se isso vai influenciar ou não. Se bem que o Kokorashvili ainda agora na Chopin entrou muito bem, está na expulsão, está envolvido em golos. Portanto, voltando ao início, eu dou favoritismo ao Sporting, mas acima de tudo acho que vai ser um jogaço. Alex, ficarei desiludido se não for um grande jogo. Alex, estávamos a falar ali em off, eu estava a dizer que o Sporting, ignorando o Porto, mas olhando para os jogos com o Benfica, para aquela sequência de jogos, penúltima jornada, final da taça, supertaça, o Sporting deu-se muito mal com o Benfica, quando o Benfica pressionou muito alto, quando o Benfica tapou a saída de jogo do Sporting. Na altura ainda há 3 centrais, o que ainda é mais impressionante porque é mais difícil tapar uma saída a 3 centrais, e o Sporting deu-se muito mal. O Sporting, tanto na Luz como na final da taça, especialmente no Jamor, o Sporting reagiu ao Benfica. É verdade que no jogo do campeonato marca cedo, com o Jóqueres, e a defesa do Benfica entrou em pânico e de repente o Trincão está sozinho para marcar. Mas o Sporting foi muito mais reativo e teve muito mais dificuldades, e eu diria até que foram um dos piores jogos do Rui Borges, foram esses. Não se viu o Sporting, viu-se o Sporting a reagir ao Benfica. Ora, o Futebol Clube do Porto pressiona, não é bem dessa forma, é mais agressivo ainda. Portanto, e por isso é que estávamos a falar há bocado, eu estava a ir um bocadinho contra o Luís, a dizer que eu acho que o Porto vai ser favorito neste jogo, porque eu acho que o Sporting se vai dar mal com esta pressão do Porto, porque Rui Borges, nos exemplos que temos do Benfica, se dá mal com isso. Antes de mais, eu só quero dizer que não punha assim tanto favoritismo, tanto no Sporting como no Porto. Não, isso estamos a falar de 1%. Sim. 51, sim. Não, até porque se formos fazer uma retrospectiva dos contextos dos últimos jogos, eu acho que dos últimos clássicos entre Sporting e Porto, sempre houve um claro favorito comparativamente ao outro. Eu acho que desta vez, que a questão do Sporting ser bicampeão, manter o treinador campeão contra um treinador que é novo, está a fazer os primeiros jogos, é sempre importante de frisar, mas eu acho que vai ser o clássico dos mais equilibrados dos últimos anos. Quanto a essa questão, eu acho que se calhar também é um problema, também muito em função dos centrais que o Sporting irá jogar, porque tanto o De Bast como o Inácio tem muita qualidade de saída, são centrais que sabem jogar com os pés e que acredito eu que vão conseguir amenizar essa questão dessa pressão muito intensa que o Porto faça. Sobre a questão do Benfica, se calhar também podemos fazer a análise que era também pela maneira como o Sporting jogava, não é? Essas dificuldades que o Sporting apresentou nos derbys também porque era um Sporting também muito em função do Gyökeres, e o Sporting agora já não é tanto isso. Não sei se... Sim, claro, diretamente não será... vai ter essa válvula de escape, que era uma válvula de escape que, por exemplo, no jogo da Luz para o campeonato foi essencial. Claro que não digo diretamente que será por isso que o Sporting teve essas dificuldades, mas, como eu estou a dizer, em função dos centrais que o Sporting muito provavelmente irá apresentar, acredito que esse não será... Acho que esse será também um não problema. Acho que são dois jogadores que com muita qualidade sim, mas lá estavam também no ano passado e foram os 2 titulares, ainda que um jogou no meio campo. Mas a questão é isso. A questão é que em relação a esses jogos há uma grande diferença. Não há Diomandé, que é um jogador fisicamente mais possante, mas que eu acho que torna o Sporting menos capaz nessa saída em comparação com estes. Exatamente. Portanto, eu também, nesse aspecto, eu acho que não vai ser por aí que o Sporting vai ter grandes problemas nessa saída, sinceramente, com estes dois. Com estes dois, que são 3, não é? Porque o lateral, maioritariamente é o lateral direito que faz ali o terceiro central. Eu acho que o Sporting corre risco de ter maior problema, é que eu acho que com estes centrais
o Sporting perde agressividade no jogo aéreo. E aliás, contra o Nacional, não apenas o gol sofrido, mas a outra oportunidade que o Nacional tem também são 2 lances muito parecidos, dois livres do lado esquerdo. Vimos isso logo no jogo contra o Casa Pia, que é o jogo onde o Diomande se lesiona. Notaste logo a forma como o Cassiano foi secado pelo Diomande. Quando o Diomande entra, e entra o De Bast, é o outro jogo logo. É isso. É uma diferença. É uma diferença grande. Eu acho que o Sporting nesse capítulo, e perante um De Jong que é muito forte no jogo aéreo, Samu ainda conseguirá, não é? É difícil. Ele está esperançado, mas não sei se vai acontecer ou não. E até neste tipo de registro não seria pior o De Jong se o Porto tiver essa tendência, porque também a verdade é o Porto não é propriamente uma equipa até agora que tenha grande tendência para cruzamentos aéreos. Também não acredito que vá ser. Se jogar apoiado por baixo, aí acho que o Sporting conseguirá lidar melhor do que com esse possível jogo aéreo, onde mesmo De Bast é um jogador alto, Inácio também é um jogador alto, mas eu sinceramente acho que De Bast é o Nacional a grande, muitas oportunidades para... a grande lacuna do De Bast é esse lado e aquela agressividade que é preciso imprimir nas bolas paradas ou nas bolas corridas. Portanto, aí eu diria que é o ponto em que o Porto pode explorar melhor essa pouca agressividade que o Sporting tem no jogo aéreo. Agora, eu acho que o Sporting, não vou dizer que não é uma vantagem, mas o Sporting já experimentou uma coisa que o Porto ainda não experimentou, que é estar em desvantagem. E neste jogo viu-se. Acho que o Sporting foi algo precipitado na primeira parte, embora também criando muitas oportunidades, e tem lances que, desde a bola à trave até àquela bola em que o Pote remata e desvia num jogador em cima da linha, o Sporting criou oportunidades, mas sentiu o Sporting muito mais ansioso na primeira parte do que na segunda, quando efetivamente conseguiu dar a volta ao jogo, e voltei a ver um Sporting com uma grande qualidade. Mesmo num campo peculiar, acho que o Sporting voltou a dar-me muitos sinais de muita qualidade coletiva, seja dos jogadores que jogaram de início, seja dos que entraram com o Kokorashvili à cabeça. Gostei outra vez muito de ver o Sporting. Não? Não, achei um bocado precipitado. É um bocado precipitado, isso é verdade. Não tem nada a ver com o Morita. O Morita é um relógio, o Kokorashvili é um turbilhão. E isso tem um lado bom, tem um lado mau. Eu contra o Porto, preferiria claramente jogar com o Morita, mas não sei se ele vai estar em condições. E o Sporting, ao já ter experimentado isto de estar em desvantagem, ter ido atrás, claro que o Nacional não é o Porto, mas e o Sporting depois também tem outra coisa, é que já experimentou um clássico, o derby com o Benfica, não é? Sim, também. Já tem essa bagagem. E o Porto também ainda não tem isso. O Porto marcou-se quase sempre cedo no jogo, nunca precisou de estar ansioso atrás de um golo, porque normalmente esteve em vantagem. Obviamente é mérito da equipa, não ia fazer, claro, mas exato. Acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer. Ainda não tem grande conhecimento como equipa de, como é que nós nos vamos comportar se o Sporting marcar. Não é? Como é que nós nos vamos comportar a ter de ir atrás do resultado? E nesse capítulo acho que é uma vantagem para o Alex, Sporting. Eu tenho estas dúvidas em relação ao Porto. Toquei há bocadinho, que é em ataque posicional, ou seja, não em transição rápida, depois de recuperação. Este Porto, com os laterais tão por dentro, com os alas tão abertos, acho que pode ter algumas dificuldades em criar em posse de bola com equipas mais fortes. Acho que pode ser um problema, e estou muito curioso para ver este jogo com o Sporting, porque vai ser o teste, não é? Vai ser o teste a tudo. Vai ser o teste a tudo na realidade. Eu acho que até na minha opinião, acho que até vai ser o primeiro teste do Sporting do Rui Borges neste sistema, até porque a Supertaça, o Benfica ganhou ao Sporting, sim, mas é sempre um jogo, o próprio jogo foi muito equilibrado e é sempre um jogo com características muito particulares, não é? O Porto ganhou 4-3 com o Vítor Bruno e depois o campeonato foi o oposto, não é? O Sporting foi muito melhor equipa na temporada passada. Sobre a questão do central, dos centrais, queria só acrescentar que vi um dado estatístico do jogo que o Inácio e o De Bast, só os dois, fizeram mais passes do que a equipa do Nacional o jogo inteiro. Então
O Inácio tem estado a fazer, a nível de passes de progressão, a nível de passes para o último terço, o Inácio está a fazer um início de ano, aliás, ele já tem 2 assistências, se não estou em erro. Portanto, ele está a fazer um ano muito bom nisso. E, aliás, era uma dúvida, nós falámos aqui de Inácio, de 2 centrais, se calhar não é uma altura para vender, e ele até está a começar a época muito bem, mas depois se olharmos para as oportunidades do Nacional, e para o golo, e para as oportunidades que o Nacional teve, foram todas em bolas paradas, onde faltou ali um patrão, faltou ali um Delmano, faltou ali um Coates, faltou ali um jogador desse. O Inácio tem essa questão. Sim, até porque da questão do Inácio, eu recordo-me que o Amorim chegou a testar o Inácio meio como um médio defensivo em alguns jogos de pré-temporada, e o próprio Debast no ano passado jogou médio, então acho que nessa questão é um assunto. Acho que não se vai notar muito. Eu acho que se vai notar muito, sinceramente. Eu acho que o Sporting tem algumas dificuldades, mesmo com esses 2 centrais, tem algumas dificuldades quando é pressionado muito alto. E mesmo quando tu tens qualidade de passe, e nós vimos isso, o Inácio cometeu erros contra o Benfica, de passes de saída absolutamente inócuos, não é? Portanto, eu acho que o Sporting, apesar de ter essa arma de saída com 2 centrais muito bons passadores, eu acho que o Sporting vai ter problemas nessa questão. Cabe agora ao Rui Borges, e se calhar o papel do Yulman e eventualmente do Morita vão ser essenciais para ser essa válvula de escape, porque o Sporting sempre teve essa válvula, né? Que chamava-se Gyökeres. Estavas apertado, davas um pontapé para a frente, como foi o gol do Arsenal, quando ele marcou agora pelo Arsenal no sábado. O gol foi assim, uma bola metida, e o Gyökeres trabalhou e construiu o gol. E o Sporting agora não tem isso. Mas o Sporting eu acho que já está a saber lidar claro. sem... Não, já não se pensa nisso. E eu acho que, insisto nesta ideia da semana passada, eu não sei se o Sporting vai ganhar mais jogos do que ganhava com o Gyökeres, mas que joga melhor futebol, um futebol mais rico, mais imprevisível, não tenho dúvidas nenhumas. É isso, a questão depois é perceber, porque não tens um jogador que marque 50 gols, mas claro, já nem vale a pena. Mas também já acho que este jogo nacional também deu muito para perceber o que é que o Luís Soares veio fazer ao Sporting, não é? É um jogador que... A assistência é coisa... Sim, é um jogador que se sacrifica muito, que ajuda, além dos golos, e é um jogador que, na minha opinião, faz quem o acompanha no ataque. Agora também é fácil falar porque o Pote fez um hat-trick e uma assistência, mas é um jogador, é um avançado que torna os colegas que estão a atacar com ele melhores jogadores. Não tenho a mínima dúvida que o Pote, na sua plenitude, sem lesões, sem pequenas lesões. E atenção, porque o Pote, nesse aspecto, o Pote jogou condicionado, porque ele sofre uma entorse na primeira parte. E... É uma questão da relva. O que ainda até chegou a estar a aquecer. Exatamente. E parecia Vamos que ele ia ver, sair. porque as entorses quando tu estás quente é uma coisa, depois quando se esfria... Sim, mas estava concluindo que acho que o Soares vai fazer com que o Pote faz com que todos os que o acompanham sejam melhores jogadores, claro. E eu não tenho a mínima dúvida que o Pote e o Trincão vão ser melhores jogadores com o Soares avançado. E não querendo fazer futurologia, não é? Mas acho que vão ter dos melhores números com a camisola do Sporting. Eu disse isso num outro contexto a nível de fantasy, que é o Pote com Luís Soares vai ser se calhar o Pote com Paulinho, ou seja, onde vai ser ele a aparecer muito mais vezes associativamente, e os números se calhar vão se assimilar ao primeiro ano do Pote no Sporting, que foi incrível, não é? Foi o melhor marcador do campeonato, se não estou a erro, ficou perto disso, não é? Renato, o que é que o Sporting os adeptos aí pelas redes ainda suspiram por Gyökeres, ou já estão... Acho que já esqueceram. Já esqueceram, o Gyökeres também ajudou. Agora neste jogo ele lembrou aquilo que fazia em Portugal, mas também deu uma ajuda. Gostaste do festejo a arranjar o cabelo? Arranjar o cabelo. Ele é tramado. Ele sabe o que é que faz. Os ingleses também não perdoam, não é? Mas ele também teve Não, mas eu tive a oportunidade de... da Zelice. Pois teve. Eu não vi, há uma saída de bola do Leeds, não é? Sim, Leeds. exatamente. E o Arsenal recupera a bola, mete-lhe a bola e ele roda para rematar e falha totalmente na boca da baliza. Eu vi o jogo dele contra o United e teve muitas dificuldades. Menos a pentear-se. É isso, daí por isso é que ele quando marca vai se pentear. Eu sei. Foi engraçado. Não diria, do Gyökeres não diria que esteja a sentir a pressão, mas também o Arsenal sempre viveu muito da questão do avançado, nunca tinham avançado, e também pela própria novela, não é? Não só da questão da saída, ter forçado, e a questão do estilo de jogo do Arsenal. E também, é verdade que é um estilo de jogo muito de cruzamentos, mas o Gyökeres não era propriamente um jogador
que estava plantado na área à espera de cruzamentos. Portanto, acho que vai ser uma transformação muito grande. Não vou dizer que é quase que é como meter o João Félix com o Diego Simeone, mas eu também não acho que seja assim tão trigo limpo, que isto seja um casamento irrepreensível, porque o Arsenal tem um estilo de jogo perfeito para o Gyökeres. Acho que ele vai ter que se adaptar, acho que o Arsenal também vai ter que se adaptar. Para já tem uma média de 1 gol por jogo. É verdade. A imprensa, a segunda imprensa falava que havia ali uma troca de opiniões entre o diretor desportivo e o Arteta, que o Arteta não queria o Gyökeres e o diretor desportivo foi mais a defender o nome do Gyökeres. São sempre essas coisas que também acredito que pode pesar. Há uma coisa que temos que estamos a fugir um bocadinho, mas há uma coisa que é: o Gyökeres joga contra o United com pouco mais de uma semana e pico de treinos, e foi logo titular contra o United. Portanto, se a Arteta não quisesse Gyökeres, tinha facilmente uma desculpa de ele chegou há uma semana, não está para, vamos pôr aqui outro jogador. E o que é certo é que ele jogou, foi titular, fez uma exibição, mas agora entretanto compensou. Muito bem, então os adeptos do Sporting já esqueceram os Gyökeres, também a forma como ele saiu, se calhar também. E o Soares está a ajudar. Está a ajudar, exatamente. Também, exatamente. isso é verdade. Olha, só muito rapidamente, antes de irmos aos nossos isto sim, isto não, só queria dar um toque muito rápido no Benfica. Não vamos abordar muito, porque o Benfica joga quarta-feira. Mas olhando para aquilo que vimos, nós tínhamos esta dúvida, não é? Será que Bruno Lage, jogos de Champions, vai voltar ao 4-3-3 e depois no campeonato 4-4-2, e que rotação é que vai fazer? E tínhamos essa dúvida e vimos isso espelhado de uma forma clara, que jogou na Turquia 4-3-3, veio a Portugal 4-4-2 e agora vai receber o Fenerbahçe. Estou curioso para ver. Mas, diria que em 4-4-2. Não, é isso. Parece-me que sim. Este Benfica foi aquilo que há pouco já pincelei. Nota-se cada vez mais que é uma equipa que imprime muito o físico. Eu fiquei um bocado surpreendido com o facto de o Bruno Lage não ter, já que ele optou por alguma rotatividade, não ter lançado o Florentino de início, portanto dar algum descanso ou ao Rios ou ao Enzo. Se bem que o Enzo sai sempre e normalmente é o primeiro a sair, mas mesmo assim... Eu até achei mais curioso o Pavlidis. Achei que poderia haver ali algum tipo de situação, jogar o Henrique, por exemplo. Pois, aí já diria que o Bruno Lage não ia arriscar tanto assim, mas acho que ele agora vai voltar ao 4-4-2 e vai tentar mandar em casa. A questão é que este Benfica em 4-4-2 com estas peças não me parece que seja uma equipa com muita capacidade para estar em ataque posicional no meio campo contrário, para andar ali a circular a bola e para colocar alguém a tentar romper para um. Não existe tanto, não é? Neste jogo há um movimento do Sheldrup que dá o 2-0 do Orsnes, que é um dos tais movimentos que o Benfica precisa e que poucas vezes surge, e de facto a equipa precisaria... Isto aqui parece-me como uma opinião unânime de um criativo. Sem qualquer dúvida. Apesar de não saber bem o que é um criativo, não é? Exato. O grande criativo nesta altura no Benfica tem sido o Dedić. Ainda agora faz um lance estupendo para o primeiro golo, que é do Ivanovic. É um lance soberbo e quer a progressão, quer o controle, quer depois o passe ali entre o central e o lateral. Uma bola muito bem metida. Tem sido um jogador que de facto tem correspondido muito e acho que por aí o Benfica tem disfarçado também alguma falta de criatividade, muito com essa propensão para jogar pelo lado direito, mas acho que ainda é uma equipa que, não tem sofrido, e nesse aspecto acho que Bruno Lage está de parabéns e conseguiu um feito muito interessante e num arranque de época muito importante para o Benfica. Fomos falando disso ao longo dos últimos meses. Ganha a Supertaça e está bem encaminhado, ainda que não estando garantido, que vai à fase de grupos da Champions, e acho que isso era importantíssimo para a época do Benfica e para Rui Costa. Sem estar a sofrer golos é um ponto muito, muito relevante, mas e ainda puxando a fita atrás, este jogo contra o Tondela, parece-me que o Tondela é uma equipa
ainda muito longe de poder estar competitiva, mas o Estrela da Amadora, que também não me parece que esteja já preparado, mas deu trabalho de sobra ao Benfica, que passou com muitas dificuldades na Reboleira. Eu só queria dizer que concordo, acho que o Benfica vai jogar no 4-4-2 contra o Fenerbahçe. Eu acredito nisso, até porque acho que os adeptos do Benfica, em caso de uma eliminação do Benfica da Liga dos Campeões, não iriam perdoar o Bruno Lage por faz também algum descaso. A questão é se ele em 4-4-2 está mais perto de ganhar do que em 4-2-3-1. Sim, mas o 4-4-2 também é um sistema que não digo que é o sistema que o Benfica sempre jogou na sua história, porque teve sempre algumas variações, mas é a tática do Benfica, do 4-4-2. E acho mas normalmente que não é com dois avançados tão em cunha, não é? Sim, pois. É verdade. Mas os adeptos vão sempre jogando em casa, dando 0-0 eliminatório. Eles querem com Barreira cheia, Rios e Barreiro. E Barreiro. Os adeptos, é isso que eu estava a dizer, que é em caso de eliminação, vão cair em cima do treinador por um excesso de conservadorismo a jogar com esse meio campo. Sobre o jogo com o Tondela, eu acho que também deve-se debater sempre aquela velha questão, que é a forma como as equipas, não do Benfica, Porto e Sporting, se apresentam jogando fora contra essas equipas. Porque tu viste o Estrela, uma equipa com bloco mais baixo, e o Tondela não foi à luz estacionar o autocarro. E durante 20, 25 minutos conseguiu impor o seu jogo, teve muitos ataques, mas depois a outra equipa é melhor, tem melhor qualidade individual. Basta haver um lance e desmoronou tudo. Pronto, e já o Tondela, na primeira jornada em Braga, até exatamente começa com as duas grandes oportunidades. Mas aí foram duas oportunidades oferecidas. Ou pelo menos uma delas foi oferecida. Mas é a tal questão de não jogar encolhido lá atrás e de estar ali a expor o adversário. E o Tondela tem boa equipa, atenção. O próprio Bruno Lage. Eu gosto do Ivieira. Começar a jogar em Braga e depois ir à luz não é fácil. Pior só o Casa Pia. É verdade. O próprio Bruno Lage, não tenho certeza se foi antes ou após o jogo, ele próprio já falou em relação ao sistema que o Benfica vai ter mais do que um sistema tático. Também. Não, mas no sentido de, eu acredito que nestes jogos em casa, em que o Benfica terá muita bola, em que a maior parte das equipas vão mais para um bloco mais baixo, com o fator casa principalmente, o Benfica vai jogar muitas vezes em 4-4-2, até porque o Ivanovic foi um jogador caro. E acho que o Bruno Lage compreendemos, não é? Sim. A minha dúvida é que se tu jogares contra uma equipa com um bloco mais baixo, o Tondela não é um bom exemplo, mas por exemplo, o Estrela acaba por ser um melhor exemplo. Se tu jogares num estilo de jogo, e atenção, o Benfica ainda não sofreu golos e tem marcado, mas é muito previsível o que o Benfica faz. As coisas que o Benfica neste momento faz, não há imprevisibilidade. Tu sabes o que é que vai acontecer, depois é uma questão de os jogadores completarem bem as suas ações. Eu não sei se não vai ser pior tu jogares tão físico, porque as equipas vão estar confortáveis nesse aspecto. Daí eu achar que, principalmente analisando o que foi o jogo com o Estrela, acho que nesse tipo de jogos o Benfica irá jogar num 4-2-3-1 e será sempre com aquele criativo que na minha opinião está dependente da Liga dos Campeões. Eu não vou descurar outro sistema até para o jogo frente ao Fenerbahçe. 3 centrais. 3-5-2. Porque o facto de Tomás Araújo ter jogado os 90 minutos dá claramente a sensação... Já tinha jogado 45 pela equipa B. E agora faz 90. Portanto, contra o Tondela não mostrou problemas aparentemente. Não vai sair deditos, como é lógico. E o Tomás Araújo parece-me um jogador muito mais de ser titular do que de ser suplente do Benfica. E António Silva tem começado muito bem a época. Portanto, os 3 centrais, o sacrificado seria o Sheldrup, Dal pela esquerda, num sistema que ele ano passado jogou muitas vezes, porque Carreras jogou muitas vezes como terceiro central. Gostei do Obrador, já tinha gostado dele na equipa B, que até o elegi como melhor em campo. Sim. Ofensivamente, esteve bem. Defensivamente, acho que não foi testado. Teve aquele lance de livre, penalti, que foi um pouco inocente na abordagem e também algumas bolas nas costas. Não estou a dizer que vai ser titular, só estava a dizer. Sim, ainda Dal à esquerda, o Dedic à direita, ainda com mais tranquilidade na sua grande lacuna, não é? Que ainda é defender, ainda precisa de evoluir muito nisso, e depois o Ortens a pisar ali terrenos mais interiores com o Rios e com o Barreira cheia. Provavelmente isto acho que beneficia
o Rios, porque pode andar sem tantas amarras, né? Ele está ali muito preso e nota-se que é um jogador Gosta de andar. selvagem, no bom sentido. E depois 2 homens na A frente. minha grande questão é depois como é que os 2 homens da frente se vão ligar, se vão Exatamente. interligar, se vão comportar, quem é que cai na linha, quem é que vem atrás buscar jogo. Mas eu não descarto nada esta possibilidade. Eu queria só acrescentar que se calhar eu não sou o maior fã na maneira como o Bruno Lage tem utilizado a dupla do Rios com o Enzo. Acho que o Rios, fala-se muito deste arranque de temporada do Richard Rios, e eu acho que ele não está a ser beneficiado naquela maneira de jogar do Benfica, porque Sim, eu também acho que ele não foi contratado a pensar no 4-4-2. Aquele duplo pivô, que chamamos assim, do Enzo e do Rios, não está a beneficiá-lo, até porque entre o Enzo e o Rios e os 2 avançados há ali uma distância muito grande. há ali uma cratera. Ok, que o Orsnes vem muitas vezes para dentro, ou o próprio Sheldrup, mas claramente que, voltando à questão do criativo, claramente que é para ali que vai ter que haver um jogador para aquele espaço. E o próprio Rios, do que se viu do Palmeiras, não era um jogador que tinha ou seja, ele ia aparecer muito mais à frente. Tu vês o jogo do Benfica, clássico, sim. o Rios, não é? Solto, gosta de aparecer. Eu acho que o Para Rios jogar em 4-3-3. Exato. o Faz-me Rios- lembrar o Froholt, Sim. ainda que o Froholt tenha um bocadinho mais de intensidade na recuperação do bola. fala-se que dessa questão do Rios não está ainda no seu melhor momento, mas também faz um pouco de confusão muitas vezes ver o Rios junto ao Otamendi ou do António Silva a ajudar na construção e buscar bolas. Não é isso que ele faz. Não, eu acho que mais do que vermos a questão de vai ser flop ou não está a render, é também ver muita circunstância e o que lhe estão a pedir, e que eu acho que não está a ser muito benéfico. Muito bem. Não se esqueçam, o Igor já falou disso no início do programa, mas nós temos as votações no site para o nosso concurso Caça-Talentos. Eu ia falar exatamente disso. o Se fosse o Alexandre foi o primeiro, teremos o outro agora a meio de setembro, depois teremos outro a meio de outubro, portanto andará por aí. Alexandre, E as foste o primeiro. as votações vão decorrer durante uma semana. Portanto, Exatamente. nesta semana, votações, no fundo, a avaliação. É mais isso. Exatamente. E haverá mais do que um momento de avaliação, portanto, tu depois explicarás isto É isso, melhor. estejam atentos. Estejam atentos. E como foste o primeiro, vais ter direito a ser o primeiro a fazer isto sim, isto não. Mas e o desenterrado, não é primeiro? Não preferes desenterrado já? Renato, Esqueceu-se ordem. a sequência. dá-lhe então, Renato, dá-lhe aí. Espera aí. Aí. Tá? Tá. Vamos a isso? Já entrou o separador? Já entrou o separador Ora que ele bem. vai pôr em pós-produção. Como eu disse, o Renato não entrou na escolha, portanto não é Prepara-te já para a parcial o justificação. facto do Alexandre estar aqui, que é amigo Prepara-te. dele. Agora, o Prepara-te. desenterrado, Cheira-me já houve aqui. Juro, se eu não ganhar, vocês sabem porque é que foi. Não é? juro por tudo que nós não Por tudo é muito vago. não Tudo é muito vago, combinámos. tem Não que ser uma coisa combinámos. específica. Alguém já preparou Jura o pelo possível- pé direito do Renato. Se for Juro. mentira. Exatamente. Juro por tudo. Juro por tudo. Renato, dá-lhe então. Então vá, vamos lá. Então, o nosso desenterrado é médio, tem 32 anos, não é assim tão velho. Esta temporada já apontou 5 golos É lá. em 19 jogos. A mesma lógica da semana passada. Pois, parece-me que já ouvi isto. Esta é a segunda época dele neste país. País esse que é a única experiência extra-Europa que ele tem. Ok? E ele não é europeu. É marroquino. Está na Europa há muito, muito tempo. Ou estava. Os IES? Não é o Ziyech. Ia, como é que ele... Jogou em Portugal, mas não ganhou nada. Fez apenas uma época a bom nível pelo Sporting. Nas outras esteve emprestado ou na equipa B. Ai. Espera, e ele, eu acho que já sei quem é. Não, o Fedal. O Eu acho que Fedal já sei não quem é, é. não é Espera aí, médio. vou-te mandar uma Médio, mensagem. 32 anos. Espera aí, Não calma, é Renato. europeu. Espera aí, Renato. Não é Espera aí, europeu. deixa-me ver se Não é é. europeu. Para, Posso dizer que ele é... não podes falar, não podes falar. Espera aí, Vais mandar Renato, isso? espera aí. Ele neste momento está a jogar na China. Ó, vê Isto lá, não vai Renato, ajudar nada, Renato, mas... vê lá se é este. Exatamente. Ok. Exatamente. Ai, Neste que momento o Igor branca. já lá chegou. Ah, pá, não me sai da cabeça o Fedal. Eu só tenho o Fedal Não na é o cabeça. Fedal. 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 Não é o Fedal. Queres dar alguma dica, Igor? Disseste que... Não, o Labiado. Não, o Labiado não. Não, Labiado, acho que já É o foi. Labiado.
É o O Labiado Labiado. só tem 32 anos. Porra. Labiado. Labiado. Zacaria Labiado. Fogo. 32 O aninhos. A Labiado jogar na tem- Eu China. achava que ele era neerlandês. É porque ele, Tem a ele, dupla ele- nacionalidade. ele- Pá, ele isso aparece, aqui. ele Olha, aparece nos não quer Países dizer Baixos nada, mas- e nunca chega à seleção. Chega a ser seu internacional sub-21 pelos Países Baixos, Exatamente, sim. mas sim. depois, como não dá o salto, E jogou na seleção da. e agora está na, aliás, Está na seleção Ele agora de está a jogar- Marrocos. Ei, Oh, ele já não não joga sei pela se ele está à seleção, não é? seleção, mas, Fogo, mas ele só tem 32 anos. ele 32 veio para o aninhos. Sporting muito novo. Muito não novo. quer dizer nada, mas o facto de seres não europeu e ser o Labiado, Realmente. Não Mas é, olha não que é eu cheguei europeu. lá. Não é Cheguei lá. europeu. Cheguei lá. Vamos. mas fogo. Vamos. Isto O Labiado isto é ter para 32 baralhar. anos é. Um zero. louco. Zacaria Labiado era Um uma. zero e não tens direito de resposta. Zacaria na Labiado segunda era uma volta daquelas ainda vamos. promessas da FM incríveis. Quando chega ao Sporting, foi tipo Freddy Adu para o Benfica. Foi dizer, como é que é possível? Pois foi, eu E lembro. depois- É incrível. O Labiado depois ainda teve uma, entre aspas, uma segunda Ressurgimento, vida sim, sim. e depois, pronto, olha, Sim. foi para a Está China. na China. Quantos gols é que disseste que ele já tinha? 17? Não, Eu não sei tem se ele cinco teve, gols. Ah, sim. não sei se ele 19 teve jogos. uma segunda vida ou uma segunda noite. mais Exatamente. isso. Havia a tá, onde despedida já do agora? Labiado. Exatamente. Do Labiado. Ele está Aquele grupo no Aquele grupo Facebook. no era Facebook ali. era a despedida do Labiado. Gimpo. Está ali em. Era o evento, não era? Exatamente, era o evento, era a despedida do Labiado. Um Muito abraço para o bem, muito Labiado. bem. Renato, abraço aponta para o aí Labiado. que eu cheguei primeiro. Cheguei lá primeiro antes de todos os outros. Vamos lá então ao isto sim, ou isto não. Começamos por sim. Espera aí, que homem. Eu O sei, homem eu sei, ele calma. tem separadores Eu agora. sei, já ia dizer. Depois metem pós-produção. Vamos começar pelo sim, queres o sim ou não? É o sim. Sim, então vá. Para o meu isto sim, eu trouxe um jogador. Se calhar não pode surpreender, mas o meu isto sim é o Franklin Ju, o avançado. E eu expliquei porque. Eu Isto é vou explicar porque. É o isto sim, não é o desenterrado. Não, mas eu vou explicar porque. Não, ele fez grande época eu- no Midtjylland, não é? Eu confesso que a minha primeira opção era o Tottenham, o início do Tottenham, mas como o meu isto não é ser de Premier League, não queria ser dois de Premier League, então fui buscá-lo porque pronto, estamos no mercado e fala-se muito da questão do jogador, do mercado está inflacionado e isso, e também por uma pequena reflexão que o Franklin Ju está a brilhar no Midtjylland, na Dinamarca, e foi um jogador que o Benfica deixou escapar. Acho que também houve, não quero estar enganado, mas acho que houve uma questão também de não querer renovar, não sei, mas foi um jogador que não jogou na equipa B, só jogou no Sub-23 e agora está a brilhar na Dinamarca e neste início de temporada tem 9 golos em 10 jogos. Ela. 9 golos em 10 jogos. E o porquê de eu trazer para isto sim, Guineense. sim, tem dupla nacionalidade. E o porquê de o trazer para isto sim é porque esta semana saiu uma notícia sobre ele da imprensa da Dinamarca que dizia que foi recusada uma proposta de um clube francês, eles não especificavam o clube, mas uma proposta de 30 milhões por ele, Ica. 25 mais 5 por variáveis. Então o que seria caso se concretize essa transferência, o Franklin Ju vai ser a transferência mais cara da história daquele campeonato. Então acho que merece esse reconhecimento. Sim. E numa altura em que se E dá foram 20 e duas 20 épocas, não é? sim, são não me querendo enganar, mas são 41 golos em 83 jogos. Um jogador que tem 21 anos e que saiu Impressionante. de graça pelo Benfica. Nós, no futebol português temos muitos, não é? Muitos jogadores que acabam por fugir, cair na malha, não é? O Porto, por exemplo, perde o... Como é que é o nome daquele miúdo de todo aquele processo do Dinamo do Cardoso Varela. Cardoso Varela. Varela, exatamente. Sim. Portanto, pode ser daqui a uns anos o mesmo caso, não é? O Sporting também teve o Demiral que estava na Sim, equipa e B. tem agora o Flávio Nazinho, que foi agora uma Sim. transferência do clube. Sempre é impossível também acertar todas. Claro, É obviamente. impossível. Queres ir tu hoje sim? O meu isto sim é o Moreirense, porque é o único não grande a fazer 3 jogos, 3 vitórias. Ganha de uma forma muito categórica ao Vitória. E é também a TVI que teve aqui o arrojo de apostar nos jogos do Moreirense, de comprar esses direitos durante 1 ano ou 2 anos. Portanto, é até à centralização. E que ganha essa aposta e inclusivamente colocou o jogo contra o Vitória, tal como vão ser os do Braga, Benfica, Sporting e Porto, no canal principal, no canal aberto, e portanto 13 anos depois tivemos outra vez um jogo em canal aberto em Portugal, um jogo do campeonato, quero dizer, e foi
ganhou o share de sábado Foi. à tarde. Olha, por ganhou o isso, meu que eu vi. um bom sinal, embora tenha sido uma coisa residual, mas um bom sinal a todos os aspectos. Acho que fica bem na fotografia e ainda por cima beneficia aqui de a equipa que para já está a surpreender mais pelos resultados. 417 mil pessoas da audiência média. Média? É fundamental, Sim, sim. é fundamental o desporto, o futebol. Média. Uhum. Portanto, estás-me Sim, a dizer que houve momentos em que eles estiveram muito superiores a isso? Estes Opa, dados sim, não são são os dados que saíram enganadores, oficiais. não é? Sim, mas é assim, eu também vejo que, por exemplo, a NAU já ganhou vários meses que a SIC Notícias também ganhou. Portanto, alguma coisa São aí parâmetros engana. diferentes. Eles lá escolhem os deles. Não é? Pois. Isto é como na política, todos ganham. Eu não Todos sei, ganham. média acho Foram improvável, os dados mas, que saíram. mas houve, ainda bem, e eu gostei do jogo, foi um bom jogo, estava bom tempo, o Vitória preocupa-me, mas pronto, o que interessa é que estamos a falar do Moreirense. Eu queria só tocar numa coisa que tu disseste, a questão isto é só lançar, não vamos falar sobre isto, visto que França vai vender os direitos por 80 e tal milhões e nós ainda estamos a achar que vamos chegar aos 300. Portanto, vai ser, estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer. Vamos ao isto não. Dá-lhe, Alex. Isso dava outro tema. O meu isto não é. Não, vou-lhe chamar novela entre o Nuno Espírito Santo e o. É o mesmo? Estragou-me. Não, mas É? vai. Não, Eu arranjo mas outro. isto Não, isto não, agora é não, uma troca de ideias. O Luís, isto, Eu arranjo podemos outro. revelar. O Luís disse: se calhar vou pôr a questão Mora, novela, e mas se calhar vamos falar disso durante o episódio. Porquê é que não falas da questão 10? Pronto, mas podemos, Não, vamos trocar. Força, Vai tu. Até porque Eu tenho outro. Não, até porque este assunto queria muito rapidamente falar da perspectiva do Nuno Espírito Santo e do Marinakis e também pela questão do Rio Ave, não é? Eu escrevi aqui no meu blog que diz-me com quem andas, dir-te a quem tu és. Não é? A expressão, o Rio Ave é um clube satélite do Marinakis, muito rapidamente, não é? E este tipo de gestão, de liderança de um dono de clube, de muitos clubes, não só para os clubes satélites, eu acredito que eles acabam por perder um pouco da sua identidade em função dos clubes maiores, mas também deste tipo de gestão de eu quero para o Cimando, que ele do que tem saído parece que é o que acontece. Não acho que não será muito benéfico para o Rio Ave. Ainda ninguém percebeu ao certo o que é que aconteceu, porque o Nuno Espírito Santo deu uma conferência a dizer que tinha uma ótima relação com o Marinacas e que depois mudou e não percebemos ao certo porque é que mudou. Eu acho que Mas aquelas- o ótimo foi depois daquela situação no relevado dos encontros, Não, dele tirar-lhe sim, mas satisfações. ele falou antes, Eu ele acho- disse que tinha uma ótima Eu acho relação. que é exatamente isso, foi isso que aconteceu, que ninguém gosta de levar uma dura à frente de toda a gente, não é? Claro. Ainda para mais depois da temporada que o Nuno Histórica, Espírito Santo do fez, Nottingham. que o Nottingham fez, que teve de ir à Liga dos Campeões, acabou por não conseguir, Mas está na Liga Europa. na Europa, Exatamente. sim. E para este presidente parece que... Há uma coisa que parece óbvia, que é Marinacas e a sua estrutura basta olhar para quem é o treinador do Rio Ave. Foi alguém que literalmente Sim, ele sim. disser, não, este é este, não há cá. Portanto, Exato. claramente estamos a ver aqui um processo de internacionalização do Rio Ave. Sim, queria só dizer que para o Marinakis parece que esta dura há uns meses que deu ao Nuno Espírito Santo, parece que se esqueceu que o Nottingham Forest há poucas temporadas atrás estava no Championship, que quando foi para a Premier League teve muitas dificuldades com o anterior treinador para garantir a manutenção, e parece que agora, não é? Como não alcançaste a Liga dos Campeões, foste só para a Liga Europa, tá, os milhões contam, mas parece que não foi nada, que não aconteceu nada. Queria só também do Nuno Espírito Santo, queria só elogiar a franqueza do discurso, numa altura em que o futebol é muito fechado, nós não sabemos bem as opiniões, os treinadores um bocadinho mais, mas nunca sabemos bem o que é que os jogadores acham ou têm que achar. Gostei da franqueza com que ele falou à imprensa e disse não está bem, também se calhar para puxar um pouco da questão para ele, mas a questão não está bem. E também pela forma como tem conseguido abstrair o grupo desta coisa extracampo. O Forest ganhou a primeira jornada, empatou contra o Crystal Palace, que mas Sim, e podem haver novidades hoje, porque alguma imprensa inglesa ontem dizia que a decisão já estava tomada e que esse jogo com o Palace era o último do Nuno Espírito Santo, e até foi atirado o nome para cima da mesa de José Mourinho. Portanto, vamos ver. Eu escrevi aqui que o próprio Nuno Espírito Santo na conferência pós-jogo disse que não, a saída não estava em questão, mas Vamos ver. acho que é sempre o presidente está à espera de um ciclo de maus resultados, e eu acho que o Postecoglou está ali
a olhar, Pois. à espera. Exatamente. Luís, arranja lá um isto não Eu agora. tenho, assim, o meu isto não é o folclore que este ano voltou a ser ao início ao início da época. O ano passado tivemos, acho que foi uma época quase santa em termos de arbitragens e não sei o quê, portanto só no final da época é que houve ali uns zunzuns. Este ano as coisas começaram muito cedo, começaram antes da Supertaça com aquela... Já vinham da taça, da final da já taça, vinham, não é? obviamente, mas com aquela prestação do Benfica a questionar. Entretanto vejo as redes sociais já completamente contaminadas Impossível. em situações que, enfim, não fazem grande sentido. Percebo que obviamente uns com uns óculos vejam uma coisa, outros vejam noutra, da situação do trincão, em que, ok, pode até ser uma zona cinzenta, para mim, sinceramente, não é falta. O lance Sim, que dá o empate. Mas independentemente do que seja, portanto, não estamos aqui a falar de erros escabrosos, nem lá perto, portanto já está aqui um clima tal de contaminação que eu espero, sinceramente, que os clubes consigam outra vez ser homenzinhos, serem distanciados o suficiente para não incendiarem isto, porque seria uma pena e o nosso futebol precisa de outro tipo de coisas que não estou confiante. Nem eu, obviamente também não estou. Olha, vamos embora, que tu tens uma também. consulta, isto é mesmo literal. Agradecer ao Alex ter vindo, eu achava que tu eras cá de cima, não és, mas a gente fiquei surpreendido quando disseste onde é que eras. Portanto, como o Luís disse, nós vamos ter agora um processo de, entre aspas, avaliação e depois... Os três finalistas vêm ao Mundial. Exatamente, e depois vamos ver, podemos ter uma surpresa para o último, digamos assim. E portanto isto agora vai se repetir mensalmente e portanto agora, a partir de agora vamos entrar aqui no nosso concurso, digamos assim. Agradecer novamente à Beira-Dor por se ter associado a ele. Para a semana está garantido o Carlos Daniel, certo? Portanto gravaremos logo a seguir ao Clássico, portanto vai ser interessante. Já sabem, ataque rápido tem sempre um fim.